O Google escolheu como que será essa casa no The Sims 4. Oiê, aqui é Li Sims e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o vídeo que eu escolhi para gravar para vocês é o Google escolhendo o tamanho, as dimensões de cada cômodo da casa. Para surpresa de ninguém, eu esqueci que eu tinha gravado isso no meu celular e excluí quando eu estava precisando de espaço para fazer as gravações aqui do canal. Então eu não tenho mais a gravação de tela que eu fiz do Google escolhendo cada uma das dimensões, mas eu tenho tudo anotado no meu WhatsApp, então eu vou colocar aqui na tela para vocês todas as medidas que o Google escolheu de cada cômodo da casa, para que vocês vejam certinho quais as dimensões de cada cômodo da casa que a gente vai montar agora. Então, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque nós temos vídeo de segunda a sexta aqui no canal. E comenta aqui ideias de vídeo que você tenha, que sejam tranquilas, porque eu não tenho muita experiência em construção. Então, o que eu faço aqui é o que eu sei, mas eu espero que vocês gostem. E vamos lá para o vídeo de hoje. Como vocês sabem, os vídeos aqui no canal, eles não são feitos em tempo real, no sentido de que eu estou gravando a tela e falando ao mesmo tempo, eu gravo a tela e venho fazer a narração depois, porque eu não tenho como fazer isso na minha casa. Mas, enfim, as casas, os cômodos, eles tiveram tamanhos variados. E eu vou pegar aqui, mesmo tendo colocado na tela no início para vocês, para ficar mais fácil também da gente conseguir se organizar. E o que eu pensei para essa casa foi fazer uma casa no estilo mais clássico. Então, a construção dela foi feita em cômodos mais fechados, exceto a sala de jantar, que teve 2x2 de dimensão. Gente, quando eu vi isso no Google, você não acredita. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Cheguei numa conclusão e aí vocês vão ver como é que foi ficando. Então, eu fui primeiro montando como que ia ser tudo. Um dos cômodos que eu não peguei uma medida, mas que eu usei ele pra juntar toda a casa, foi uma espécie de corredor, que eu usei para que eu conseguisse unir todos os cômodos e eles não irem um para o outro direto. Acho que uma casa clássica tem esse corredorzão. Na verdade, todas as casas têm, mas eu quis colocar porque eu acho que ficaria um pouco mais fácil de conseguir organizar tudo. Eu não coloquei dimensão para ele, não pesquisei dimensão para ele, mas mesmo assim eu quis colocar porque eu acho que ia dar uma coisa mais organizada, sabe? Não ia ficar tudo simplesmente colocado, ia ter um sentido. E eu inclusive fiz ele pensando num estilo de entrada de casa. Então assim, ele realmente foi pensado para ser feito desse jeito. Além da parte de dentro, com todos os cômodos e também com a parte do corredor que eu não sorteei, eu também não sorteei uma parte de terraço para o lado de fora. Mas eu fiz para também ficar um acabamento bacana, né? Não queria que ficasse uma casa só por fazer. Então, eu fiz esse terraço para ficar com um acabamento legal. E a casa, ela vai ser toda em tons de marrom. Eu acho que na minha cabeça, não sei porquê, mas eu também faço casas mais modernas com tons de marrom. Mas marrom, pra mim, é muito cor de casa clássica. Toda casa marrom, pra mim, é uma casa que tem tendência a ser clássica. Inclusive, toda casa clássica que eu faço, eu tendo a colocar marrom, porque eu acho que tem tudo a ver. Então, eu comecei colocando a iluminação na parte de dentro, que é essa iluminação, mas depois eu vou diminuir ela, porque ela fica muito grande e ocupa muito espaço. Outra coisa que eu também fiz foi colocar as portas e os arcos que eu precisava. Onde é que vai ter arco? Vai ter arco para a sala de estar, vai ter arco para o escritório e vai ter arco para a cozinha. Para o quarto e para o banheiro não tem, e a sala de jantar eu resolvi deixar ela aberta justamente pelo fato de que ela é minúscula. Inclusive eu estou abrindo ela neste momento, né? Porque ela era muito pequena e eu tive a ideia de abrir justamente para eu conseguir encaixar uma mesa com 2 lugares, porque foi o máximo que eu consegui fazer. Ficou muito desproporcional essa sala de jantar assim, mas foi o melhor que eu consegui. Coloquei também o papel de parede aí nessa parte mais central da casa. Eu não me recordo se nos outros cômodos eu vou usar ele, mas nessa parte central da casa eu vou usar. E eu achei ele muito bonito, achei ele fofinho e achei ele clássico. E aí eu comecei as decorações na parte do corredor. Então eu fui para essa parte aí que tá no arco
que dá para o escritório. Eu coloquei um quadrinho aí. Gente, eu usei vários pacotes, porque sem condições de fazer isso com... Na verdade, eu acho que com o jogo base talvez fosse ainda mais fácil, porque o jogo base tem móveis muito clássicos, então acho que seria até mais fácil, mas eu preferi usar de vários pacotes para que ficasse uma casa mais diversa. Eu coloquei várias coisas na parede e uma coisa que lançou, que depois eu coloco perto da porta de entrada, é um telefone que não tinha antes. Gente, achei sensacional. Então eu coloquei ali algumas decorações. Aí o que é que eu pensei para essa porta de entrada? Pensei numa mesa. É como se fosse uma mesa de centro, mas eu não encontrei uma mesa de centro boa o suficiente para isso. Então depois eu volto nela e vocês vão ver que eu vou colocar uma mesa de jantar como se fosse uma mesa de centro. Só que ela não tem cadeira, justamente para você não sentar. Até porque a sala de jantar é o que eu estou fazendo agora, que é uma sala de jantar só com uma mesa e com 2 cadeiras. Eu escolhi colocar ela redonda. Não sei porquê, achei que ia combinar. E ia combinar também com uma mesa de centro que eu vou colocar perto da porta. Coloquei ali umas decorações na parede, aí eu mudei. Eu coloquei o telefone, eu vou colocar o telefone depois, mas eu peguei a planta que estava na porta de entrada e coloquei na sala de jantar. E aí eu fui procurar uma mesa de canto que pudesse ser uma mesa redonda para colocar aí. Só que eu queria colocar uma planta em cima e eu não consigo aumentar a mesa de canto para ela ficar um pouco maior e colocar uma planta em cima. As mesas de centro não estavam combinando. Então o que é que eu fiz? Peguei uma mesa de jantar. Eu achei essa mesa de jantar belíssima. Ela tem uma cor que combina com a decoração que eu estava fazendo e eu consigo colocar uma planta no meio. Então, para mim, ela foi a melhor saída para essa construção mais clássica que eu estava fazendo. E aí eu vou trocar agora essa planta na porta de entrada que tinha, que eu coloquei para a sala de jantar, e ponho um telefone, porque que casa que não tem um telefone? Então, para mim fez todo sentido colocar. Depois disso eu fui colocando as janelas, coloquei janelas que combinassem com a porta de entrada para ficar tudo na mesma vibe, e também que fosse uma janela clássica, com uma cor clássica, que foi a cor marrom que eu escolhi. Eu tentei colocar de uma forma que ficasse ornando ali dentro dos cômodos, para que não atrapalhasse na colocação dos móveis dentro. E aí depois que eu coloquei as janelas, eu parti para a sala de estar. Na sala de estar, com certeza eu ia colocar lareira. Gente, lareira para mim é sinônimo de casa clássica. Ai, mas dá para colocar lareira em casa... Como é o nome daquela casa? Moderna. Eu sei que dá, mas na minha cabeça, casa clássica tem que ter lareira. Eu sempre penso em casa clássica, casa dos Estados Unidos. Até porque é muito a vibe do The Sims. Então, eu coloquei lareira e coloquei ali o sofazinho próximo a ela. É claro que eu coloquei uma televisão e eu escolhi colocar ela acima da lareira. E do lado da lareira eu coloquei 2 estantes de livro para preencher espaço. Fui colocando as cortinas. Eu coloquei uma janela pequena e aí a cortina que eu coloquei na janela grande não combina muito bem com a cortina da janela pequena. Eu tentei fazer com que elas combinassem nas cores, mas eu não sei se deu muito certo. Me contem aqui o que é que vocês acharam. Então, coloquei sofá, poltrona, coloquei um tapete tendo todo o cuidado do mundo para não pegar na lareira. Inclusive, eu testo na hora do tour para ver se esta lareira não ia pegar fogo. Não pegou fogo. Coloquei uma mesa de centro e fui procurar uma decoração para a parede. E aí eu pensei, o que é mais clássico do que um quadro com a foto dos familiares das pessoas que moram na casa? E aí eu fui lá no pacote da Morte, que eu esqueci o nome, que lançou recentemente, foi o penúltimo, eu acho, antes de Ossos e Negócios. E aí eu coloquei lá, porque ele tem um quadro para foto de família muito bonito e muito clássico. Eu coloquei, e nesse cantinho que tava sem nada, eu não queria colocar outro quadro, eu coloquei uma mesa de xadrez, porque é bem jogo base, bem classiquinho, então eu coloquei também. Fui ajustando aí com iluminações, decorações, plantinhas, e aí estava pronto. A sala de estar, ela tinha 5 por 5. 5 quadrados por 5 quadrados, né? Então ela tinha 25 ladrilhos. Saindo agora da sala de estar, vamos para a cozinha. Não sei se vocês perceberam, provavelmente sim, eu espero que sim. Esse papel de parede que eu coloquei no corredor, ele tem flores rosas. E aí o que é que eu pensei? Vou pegar essa cor rosa e vou colocar na cozinha. A cozinha, ela tem 3 por 3, então ela tem 9 ladrilhos, o que é super pouco, mas eu confesso que ficou uma cozinha ok. Se a casa não tivesse outros cômodos tão gigantescos, com 6 por 6, o máximo é o quarto, que tem 6 por 6 de ladrilho. Então, se não tivesse cômodos tão grandes, a cozinha, ela ia ficar muito boa, porque ela ia ficar com um tamanho bom e ia ficar proporcional, mas
os cômodos, alguns cômodos ficaram super desproporcionais, o que foi o caso da cozinha. Mas assim, coloquei tudo que precisa: pia, bancada para cozinhar, fogão e geladeira. E acrescentei outras coisas também, tipo o armário para ficar mais bonitinho, cesto de lixo, tapete, algumas decoraçõezinhas. Na cozinha eu também coloquei ladrilhos no chão, porque senão corre o risco de pegar fogo. Eu acho que eu coloquei um fogão de boa qualidade, mas assim, gente, eu sou um pouco traumatizada com esse negócio de fogão com um piso de madeira. Nunca dá certo pra mim. Eu nunca tive problema com lareira, porque eu não uso muito. Eu sou um pouco hater de lareira. Isso porque na minha cabeça é muito difícil de você montar o teto da lareira. Inclusive, se vocês perceberem, em todas as casas que eu ponho lareira, eu não coloco aquela saída de fumaça. Eu não sei, gente. Não sou muito adepta a isso, não. Mas então, assim, eu não tenho problema com lareira pegando fogo. Agora, com fogão pegando fogo, com piso de madeira, meus amigos, está aqui quem tem problema. E aí eu tenho pavor, e aí eu taco ladrilho na cozinha, porque eu tenho medo. Agora vamos para o quarto. O quarto, ele tem 6x6, então são 36 ladrilhos para colocar os móveis. E é um quarto para um casal ou uma pessoa solteira, ou uma mãe com filho, um pai com filho. Enfim, é para 2 pessoas. Eu escolhi esse papel de parede clarinho. O quarto ele vai ser mais claro, meio branco, bege, tem amarelo também. Eu usei essa cama que eu nunca uso, porque ela tá sempre trancada no The Sims. Eu nunca consigo usar. Então eu usei ela porque eu queria usar uma cama que estava trancada. Então eu coloquei 2 mesinhas de cabeceira do lado, que eu também acho mega clássico, gente. Casa clássica tem que ter mesinha de cabeceira do lado, sabe? Eu acho muito essa vibe, eu não sei. E, enfim, continuei colocando alguns móveis. Eu não vou colocar coisas de escritório dentro do quarto, porque dentro do escritório, porque já temos um escritório, inclusive o escritório, ele também é enorme, ele é do mesmo tamanho do quarto, gente, muito, muito, muito grande. Fui colocando, então, eu resolvi colocar gente, cansei dos armários do The Sims, e esse quarto, ele era muito grande, então eu precisava colocar um armário que fosse suficientemente grande para preencher espaço. Então, o que eu fiz? Peguei os armários da cozinha na versão grande, que não tem pratos nem coisas de cozinha aparentes, e coloquei dentro do quarto, como se fossem armários de roupa mesmo. E eu acho que isso super funciona. Eu nunca tinha pensado nisso, até que eu, assistindo o canal do MT Sims, do Marcinho, eu pensei, cara, isso é incrível. E aí eu faço. Eu acho que dos 6 vídeos que eu gravei até agora, até hoje, para esse retorno, 2 das casas que eu construí tem esses armários, porque eles preenchem muito bem o espaço para quando você tem um quarto muito grande. E aí eu finalizei o quarto, coloquei coisas básicas de quarto e fui para o escritório. No escritório eu fiz 3 espaços diferentes. Eu fiz uma área de leitura pessoal, que é com um sofazinho no canto. Fiz uma área para você receber alguém, sei lá, receber um amigo, um colega de trabalho que veio resolver alguma coisa com você, sei lá, você receber um cliente, alguma coisa assim, que é perto das estantes de livro, e coloquei uma área de computador, né, uma mesa de computador para que você possa trabalhar. Então eu resolvi fazer esses 3 espaços diferentes, porque eu acho que isso tem muito vibe de escritório. E aí, para esse cômodo, eu continuei com o papel de parede que estava no corredor, porém eu usei alguns tons de verde, se eu não me engano, porque eu achei que ia combinar com o tom de marrom que eu coloquei. Eu mudei aí algumas vezes os móveis para que conseguisse ficar tudo bem bonitinho, e no final das contas eu cheguei nesta estante aí, porque eu achei que ela preencheu muito bem a parede. Eu queria realmente uma parede só de livros, e aí eu usei essa, que eu acho que é do pacote de joias, que veio com aquele negócio de gemologia. Eu acho essa estante muito bonita, ela é bem clássica, então eu usei ela também. E aí eu coloquei uma mesinha ali com um negocinho de chá. Gente, eu procurei esse negócio de chá pelo nome e não encontrei, mas eu encontrei na cozinha, ali na área de micro-ondas, e deu tudo certo. Eu acho que, assim, para você receber uma pessoa na sua casa e tudo mais, você leva para sua área de trabalho, serve um chá, um café. Acho que fica muito chique, muito, sabe, muito elegante, muito vibe de trabalho. Então, coloquei esse negócio do chá. Aí, como vocês podem ver, o sofazinho, onde você pode fazer sua leitura particular, onde você pode estudar um pouco, não sei, eu quis colocar um sofazinho. E perto desse sofá e perto da mesa também
do computador, eu coloquei algumas coisas de livro, caixas pelo chão, para dar uma impressão mais casa, sabe? Porque casa é bagunçada, gente. Não sempre, né? A gente tenta sempre se organizar, mas assim, no geral, a casa ela fica um pouco bagunçada. Então eu quis colocar essa vibe de casa bagunçada com esses livros e essas caixas no chão. Agora vamos pro último cômodo, que é o banheiro. Ele tem 5x5 de ladrilho e eu achei ele muito grande. Muito, muito grande. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E aí eu coloquei para jogo a ideia de dividir esse cômodo ao meio com essa parede, mas não dividir completamente, só fazer uma divisória de parede, para que na parte da frente ficasse a pia e a privada e na parte de trás ficasse a banheira com chuveiro. É um espaço muito grande, dá para colocar muita coisa, mas eu particularmente acho que é espaço até demais, então me incomodou um pouco. Mas acho que eu consegui fazer com que as coisas se encaixassem bem. Fiquei um pouco perdida na hora de colocar o vaso sanitário, porque ele ia ficar muito jogado, também ia ficar muito aberto. Se bem que quando a gente entra no banheiro, o nosso vaso tá lá para todo mundo ver, mas eu não gostei muito, então eu fiz uma parede, que é muito comum de fazer. Algumas pessoas fazem nas construções. E aí eu fiz essa parede para colocar o vaso sanitário, porque eu achei que ia ficar um pouco melhor. E aí, no geral, posicionando as coisas, o que eu mais fiz foi colocar coisas para preencher espaço. Peguei o máximo de coisas que eu podia, coloquei estantes, coloquei toalhinhas, coloquei roupões, coloquei várias coisas para que tudo ficasse cheio, não ficasse espaços em branco. Eu tenho muito problema quando eu vou construir com espaços em branco. Espaços em branco me incomodam um pouco, porque parece que a construção não tá boa, parece que o espaço não tá bem aproveitado. Então eu taco decoração mesmo. E eu só fico satisfeita quando tá tudo cheio de decoração. Talvez eu seja uma pessoa assim um pouco agoniada com essa coisa, sabe, da falta de decorações, mas eu acho que assim, eu coloquei o suficiente, mas não o bastante para ficar estranho. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam, gente. O comentário de vocês é muito bom para eu saber se eu tô conseguindo construir bem, porque eu não tenho assim essa coisa assim de construir sempre, mas eu gosto de construir. Acho que é uma coisa muito legal. Então, sempre estou tentando. Bom, finalizada a parte de dentro, agora vamos para a parte de fora. Nas paredes onde tinha janelas e portas na parte externa, eu coloquei um papel de parede de pedras e no resto eu coloquei um papel de parede marrom. Mudei também o teto, fui testando aí para ver um melhor teto que se encaixasse e eu achei que esse teto marrom mais escuro ia combinar melhor. Casa clássica, aqui no Brasil, na minha opinião, são casas com telhado daquele meio terracota, que é meio um vermelho laranjado. Só que eu acho que ia ficar muito demais. Como a casa estava muito marrom, eu resolvi colocar um telhado marrom também, porque acho que ia ficar uma combinação um pouco melhor. Nessa parte do terraço, gente, eu tenho um problema, que eu tô esquecendo de colocar a iluminação externa. Mas eu espero conseguir melhorar esse problema. Nessa casa eu lembrei, então eu coloquei pra noite, coloquei a iluminação externa e coloquei uma decoração aí do lado de fora, gente. Coloquei o banquinho das fofoqueiras não, coloquei o banquinho das câmeras de segurança da rua, né, que sempre tem. Então eu coloquei 2 banquinhos aí para as câmeras da rua fazerem o seu bom trabalho para a manutenção da segurança da vizinhança. E depois eu fui para colocar as plantas. As plantas, eu acho que eu tô conseguindo lidar melhor com elas. Sempre não, mas eu acho que eu tô conseguindo lidar melhor com elas. E aí eu escolhi árvores clássicas, que não são aquelas árvores pontudas, tipo pinheiros, são árvores grandes, não é grande, ela não é enorme, mas assim, ela tem folhas mais abertas, mais espalhafatosinhas. Acho que é bem a vibe dessa casa. E aí eu fui caprichando aí em colocar as plantas e tudo mais, e coloquei também caixa de correio e a lixeira, e fui fazendo também a tintura de terreno para que ela ficasse mais real, senão acho que fica muito fake. E eu só percebi isso vendo as pessoas jogando e construindo, antes eu não achava isso. Eu achava que tava tudo bem não colocar tinta de terreno. Tá tudo bem, mas se você quer uma casa mais real, a tinta de terreno faz toda a diferença. Então eu fui colocando de pedras para fazer uma vibe meio caminho de entrada para casa, e depois eu fui preenchendo com a tinta de terreno marrom.
Eu coloquei ela por volta de casas e da casa e das plantas, mas eu também coloquei ela salteada pelo terreno, como se as pessoas estivessem caminhando e desgastando a grama. E agora vamos para o tour. Gente, eu gravo tudo direto, porque depois na edição pra mim é muito melhor. Então vamos agora para o tour. Comentem o que vocês acharam dessa casa. Eu gostei. Eu não sou a pessoa muito da casa clássica, no sentido de eu não moraria numa casa clássica. Mas eu acho que intuitivamente é a casa que eu acabo sempre construindo. Eu não sei porquê, mas eu tento sempre fazer uma mescla boa. Se vocês têm sugestão, inclusive, de outros estilos de casa que eu possa construir, comentem aqui, porque isso vai me ajudar muito, muito mesmo a, sei lá, assim, abrir um pouco o meu leque de construções e fazer com que as construções fiquem mais diversificadas. Comentem também como é que vocês construiriam uma casa com essas medidas que eu falei. A sala de estar 5x5, sala de jantar 2x2, cozinha 3x3, banheiro 5x5, quarto 6x6, escritório 6x6. Eu acho que a sala de estar foi 4x4. Mas enfim, comentem aqui como é que vocês construiriam, o que é que vocês mudariam, se vocês fariam outro estilo de casa, porque eu amo ver os comentários de vocês. E não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que vocês possam receber sempre quando eu postar vídeo novo, que é de segunda a sexta. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado da casa, porque eu construí com todo o carinho do mundo. E é isso. Um beijo. Tchauzinho.